Olá, internet! Fala, curiosos! Nesse vídeo, eu mostrarei os 5 maiores ICOs em termos de ROI, que é o retorno sobre investimento, e em quantos por cento esses 5 maiores renderam. Eu sei que os ICOs foram uma sensação por volta de 2017, mas com o início dos contratos inteligentes da Cardano e a atualização do Ethereum 2.0, esse movimento pode acontecer novamente. Teve projeto aqui na lista que chegou a 120 mil vezes. Tá curioso? Então vamos lá! Antes de entrar nos casos, vale explicar o que é um ICO, que é a abreviação de Initial Coin Offer, ou oferta inicial de moeda. E o ICO ocorre quando um projeto vende a sua moeda ou token para os primeiros investidores antes de ser listado em uma exchange, e às vezes até mesmo antes de a moeda ou token ter sido criado. Ou seja, quando é somente um projeto ou uma ideia ainda. Os ICOs permitem que a equipe por trás do projeto obtenha o dinheiro que precisa para desenvolver a sua blockchain, fazer parcerias, pagar as taxas de listagem nas exchanges e assim por diante. Até porque o preço de uma moeda durante o ICO costuma ser de alguns centavos ou até menos. Por isso o retorno do investimento, o ROI, pode ser muito grande, mesmo quando a criptomoeda está listada em uma exchange. Agora, a desvantagem de um ICO é que não há garantia de que a equipe por trás do projeto vá cumprir as promessas. Tudo pode ruir antes que qualquer parte do projeto chegue ao mercado aberto. Portanto, isso torna os ICOs uma opção de investimento bastante arriscada. Mas vamos à lista do quinto para o primeiro. A classificação e os ROIs desses projetos estão de acordo com os preços máximos atingidos de cada um. E o quinto lugar vai para a BNB, a moeda da Binance, e o ICO dela aconteceu no meio de 2017. Foram 100 milhões de BNB vendidos a aproximadamente 15 centavos de dólar o token. Se compararmos com seu maior preço histórico, que foi de 690 dólares e 93 centavos, teve um retorno de fantásticos 460.620%. E na data da gravação desse vídeo, estaria com um retorno de 278.160%. No ICO, a Binance, com o BNB, levantou 15 milhões de dólares. O sucesso do BNB, segundo muitos apontam, se deve aos seus casos de uso, tokenomics, e o programa da BNB, que é o Buy Back and Burn, trimestral da Binance. O BNB também é usado para descontos e outras vantagens na Binance Exchange. A maior parte da demanda dos casos de uso do BNB vem da Binance Smart Chain, que exige que as taxas de transação sejam pagas com o BNB. Em termos de tokenomics, o BNB tinha um fornecimento inicial de 200 milhões de tokens, que era também o seu fornecimento máximo. Se você está se perguntando agora, você não falou que eram 100 milhões de tokens? Isso aí. Mas significa que 50% da oferta de BNB foi vendida a investidores regulares. A oferta total de BNB tem diminuído a cada trimestre, desde que a Binance iniciou o seu programa trimestral de BNB, o Buy Back and Burn. É aqui que a Binance corta todas as taxas de negociação na sua plataforma, a cada trimestre, para recomprar e queimar o BNB. Isso cria uma grande pressão de compra para o BNB no final de cada trimestre, e a redução da oferta, significando que o valor do BNB tende a subir. Alguns consideram isso manipulação de preços, mas é uma prática muito comum usada por quase todas as exchanges que têm seu próprio token. Agora, em quarto lugar, vem a NEL. A NEL teve o ICO no final de 2019, em uma época que ainda se chamava Ant Shares. Foram 17 milhões e meio de tokens da NEL e o projeto levantou 550 mil dólares. O token saiu a quase 0,032 centavos cada um e depois fez uma segunda crown sale e vendeu 22 milhões e meio de token, levantando aí dessa vez mais de 4 milhões e meio de dólares. A NEL teve seu preço máximo de 198 dólares e 38 centavos, o que significa que o valor da oferta original, até a máxima, chegou a dar um ROI de 619.900%. Esse token ainda é negociado hoje. Quem o mantém até hoje teve um retorno de 153.000%, mais ou menos. Aqui eu faço uma ressalva. O primeiro ICO da NEL parece que foi mais limitado a investidores institucionais e altos investidores. O investidor comum de varejo comprou o NEL durante o segundo ICO, em setembro de 2016, e foram levantados nesse ICO 4 milhões e meio de dólares, por 22 milhões de tokens da NEL, o que resultou em cerca de 18 centavos por NEL. Esses investidores se contentaram com apenas 110.000% de retorno. Sobre o projeto, que é chamado também de Ethereum chinês, ele também usa contratos inteligentes. O projeto chegou a ser apoiado por gigantes como Microsoft e Alibaba. E o terceiro lugar vai para a IOTA. O ICO da IOTA aconteceu no final do ano de 2015. Foram 1 bilhão de tokens do atual MIOTA, que arrecadou 434 mil dólares em Bitcoin. Isso dá o valor de 0,3 euros depois da vírgula, 434 centavos. Do ICO, o maior preço atingido pelo MIOTA, que foi de 5 dólares e 62 centavos, chegou a dar um retorno de 1 milhão e 311.000%, o que em termos ainda mais práticos, algo como 13 mil vezes. E na data de gravação do vídeo, estaria com um retorno de 366.000%.
100%. Esse ganho gigantesco fez da IOTA um dos projetos de melhor desempenho no mercado autista passado. O nome IOTA vem da ideia de Internet das Coisas, de Internet of Things, e essa ideia de que todos os dispositivos digitais do planeta serão eventualmente conectados e trabalham em sincronicidade, ou seja, coisas diferentes como eletrodomésticos, carros, provedores de serviços automáticos e assim por diante podem se comunicar uns com os outros. A IOTA pretende ser a base para esse futuro digitalizado. Para isso, conseguiu fazer algumas parcerias com algumas empresas bem respeitadas, como a Microsoft, a Volkswagen, a Linux Foundation e até mesmo a cidade de Taipei, em Taiwan. A IOTA teve alguns problemas técnicos e a centralização do seu gráfico acíclico direcionado, ou DAG, levantou algumas preocupações sérias. A IOTA também não tem muita demanda por serviços públicos, pois é usado para pagar taxas de rede na IOTA. Assim como o IOTA não tem um grande ecossistema de aplicativos descentralizados, como outras moedas de contrato inteligente. O número de tokens IOTA também foi aumentado em 2017, passando do 1 bilhão ofertado inicialmente para 2,78 bilhões, e o objetivo foi tornar a IOTA ideal para pequenas transações, sempre com eficiência em mente. Isso deixou no ar a dúvida se o fornecimento de IOTA pode ser alterado no futuro, e isso pode ter algumas implicações preocupantes no preço. E agora vamos ao segundo lugar. E a medalha de prata vai para a conhecida Ethereum. O ICO da Ethereum ocorreu em setembro de 2014 e foram colocados 60 milhões de tokens e levantaram aproximadamente 18 milhões e meio de dólares, e resultou no preço dos tokens a 0,31 centavos na época. Considerando seu maior preço até hoje, no valor de 4.362 dólares, teria gerado um ROI de 1.402.000%, ou 14 mil vezes. E quem o mantém até hoje teve um retorno de 1.120.000%, ou algo próximo a 11 mil vezes. Não acho que esse caso seja tão surpreendente, considerando que o Ethereum foi o primeiro projeto de contrato inteligente a decolar, e o Ethereum, consequentemente, se tornou a espinha dorsal de grande parte do espaço cripto, com milhares de outras moedas sendo construídas em cima da sua blockchain. Os aplicativos e protocolos descentralizados baseados nele também alimentam milhões de usuários e bilhões de dólares em valor total bloqueado, sem contar que tem ocorrido uma enorme quantidade de adoção institucional nos setores públicos e privados recentemente. O Ethereum é usado para pagar por todas as taxas de transações na blockchain Ethereum, e também será usado para staking e governança assim que o Ethereum 2.0 for implementado. Ele é inflacionário e o seu fornecimento cresceu de 72 milhões para mais de 116 desde o lançamento da sua rede principal em 2015. Naturalmente, os 12 milhões restantes de seu fornecimento inicial foram para a equipe de fundadores da própria Ethereum. Agora, há uma grande probabilidade de que o ETH se torne deflacionário assim que o protocolo EIP 1559 for implantado. Agora vamos ao aguardado primeiro lugar. Mas antes, caso esteja gostando do conteúdo desse vídeo, a melhor forma de retribuir é clicando aí no like. E se quiser saber mais sobre os conteúdos como esse, é só se inscrever aqui no canal. E o campeão? A medalha de ouro vai para Next NXT. Se você nunca ouviu falar do NXT, deve ser porque essa moeda parece estar mais para morta, mas detém o título de maior retorno de um projeto que teve um ICO. Ele é um dos mais antigos projetos relacionados ao blockchain e, quando anunciado, foi apresentado como o descendente do Bitcoin, já que melhorava alguns dos problemas que o Bitcoin tinha. O ICO da NXT foi meio que o pioneiro, pois aconteceu antes do ICO se tornar uma prática, e ocorreu por meio de um post anônimo no fórum de discussão do Bitcoin, em setembro de 2013. A campanha coletiva levantou 21 bitcoins, ao valor de 16.800 dólares. Os participantes desse ICO receberam 1 bilhão de tokens NXT, quando a mainnet foi lançada no final de 2013. Fazendo as contas, esse 1 bilhão de tokens ficou ao valor de 4, depois do zero, 168 centavos por cada token da NXT. O maior valor que esse token já custou foi 2 dólares e 16 centavos, que daria um ROI de 12.857.142%, ou 128 mil vezes. Quem ainda possui esse token nos dias de hoje possui um retorno de 107.000%, ou 1.130 vezes. Acho que essa imagem explica um pouco. NXT é uma das moedas sobreviventes mais antigas, além de ser a primeira a usar o método Proof of Stake. Mesmo que ela esteja aparentemente morta, ainda é negociada e o site do projeto ainda dá sinais de vida. É possível ver boletins semanais, há um roteiro para 2021 e no GitHub da NXT há movimentação, apesar de ser de apenas 2 desenvolvedores. Bom, podemos concluir que nos investimentos a relação risco versus o retorno é quem manda. Nos primeiros ICOs, as moedas não tinham uma forte adoção, a não ser por comunidades específicas. E é possível perceber até pela pequena quantidade de capital que esses projetos conseguiam levantar durante esses ICOs. Hoje há até um certo contraste, já que nos novos ICOs, uma grande parte dos suprimentos iniciais de tokens são destinados para as próprias equipes. Hoje meio que já se sabe que o risco-retorno em investir nesses projetos pode ser muito atrativo e, infelizmente, o ROI para os projetos de hoje em dia serão muito menores do que no passado. E é verdade que esses
esses números que citei hoje assustam muito, mas é quase improvável que algum investidor tenha conseguido o máximo desses retornos, pois a maioria os vende muito cedo. Todas as moedas que citei hoje levaram até alguns anos para atingir essas marcas, e esse tipo de paciência não é comum no investidor cripto. Você acredita que a moeda digital é o futuro? Então você deve ter paciência e esperar por esse dia, pois foi o que os primeiros investidores mais pacientes de ICO fizeram. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se quiser acompanhar os próximos vídeos do canal, se inscreve, toca o sininho. Isso era tudo pro vídeo de hoje e até o próximo.